Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com uma convidada especial que é mineira, mas morava no Rio de Janeiro, Vini, porque hoje em dia ela está em Sydney, você acredita? É isso aí. Então, hoje a gente tem aqui participação de Sydney, da Gold Coast e de Perth, para a gente bater esse papo aqui com a Cíntia Vilas Boas. Seja bem-vinda, Cíntia. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ó, demais, meu. Ô, Cintia, agora, o que te motivou a vir aqui para a Austrália? Na verdade, o que me motivou primeiramente foi que o meu irmão já mora aqui. Ele mora aqui há 8 anos já. Ele tem família aqui, a esposa dele, os dois vieram do Brasil para cá. E quando meu irmão falou que eles estavam grávidos, eu resolvi realmente vir. Eu e meu marido, a gente já tinha um desejo muito grande de sair do país e a gente pesquisava quais países poderiam ser. Não era certo que seria a Austrália, mas acho que foi essa motivação extra do meu sobrinho estar vindo que a gente resolveu vir. Seu irmão mora em Sydney mesmo, é isso? Isso, eu também moro em Sydney. A gente mora bem pertinho do outro aqui. Qual que é a região de Sydney, Cíntia? A gente está morando nas Northern Beaches. Eu moro em Balgala e ele mora em Warrwood. É uma região que é bem diferente do centro de Sydney, né? Que é mais agitado. Northern Beaches é um pouco mais tranquilo, tem um clima mais de veraneio, quase que, né? É exatamente isso. Eu acho que quando a gente veio do Rio de Janeiro e a gente morava sempre próximo da costa, né? Sempre próximo da praia. E a gente se achou, se encontrou aqui como se fosse realmente um pedacinho da nossa casa. O clima, o jeito, o lifestyle daqui, tudo é muito ligado à praia, né? E é totalmente diferente realmente da City. A gente às vezes ainda fica pensando, às vezes a gente pode pensar em morar um pouquinho na City para ver como é que é a, a vibe, né, que é bem diferente daqui. Mas a gente realmente se encontrou aqui, é maravilhoso. E Agora, a como é Torres que... está em Surrey Hills, né? O campus da Torres, né? Que é mais no centro da cidade, né? Isso mesmo. É bem em frente à estação central do metrô, então é maravilhoso. Você consegue ir de todas as formas para lá. Uhum. E parece que o campus da Torrens University é um campus novo, né? Bem bacana, assim, tem uma cara de empresa do Vale do Silício, né? Uma decoração, assim, muito bacana, né? É interessante que por ali tem muito turista, né? Porque é bem em frente à central. Então, é muito interessante ver as pessoas, os turistas passando e olhando para dentro da universidade, achando assim o maior mundo lá dentro. Porque tem a área de hospital, né? De nurse, que é muito, muito legal e dá para ver do lado de fora. E a área de hotel, de hotelaria deles também, que é como se tivesse um hotel lá dentro. Então, dá para todo mundo de lá de fora ver. Então é um mundo mesmo aquele lugar. É maravilhoso. Todas as instalações, tudo, é tudo muito novinho, dá gosto de estar lá. E nesse meio tempo aí, nesse meio de campo, nesse lugar, como você falou, que tem aí no mínimo dois cenários diferentes, né? Pelo que você falou, do hospital e do hospitality, que são coisas bem diferentes. Aonde é que você se encaixa, Cíntia? Eu acho que eu estou no meio dos dois, porque eu estou fazendo Master em Public Health, no caso é uma área da saúde, né? Mas que engloba realmente tudo. Assim, eu estou ainda aprendendo muita coisa, porque eu achava que Public Health era muito grande, agora eu estou achando que é gigantesco. Então, assim, engloba todas as áreas que você pode imaginar. Explica pra gente qual é a sua formação, o que te motivou a fazer um Master em Public Health? Então, eu sou formada em educação física, em fisioterapia. Eu estava atuando como personal trainer e como fisioterapeuta no Brasil, como professora de Pilates também. E quando eu vim para cá, eu já tinha esse desejo de fazer um mestrado.
E por pesquisando sobre mestrados e quais os cursos disponíveis, eu pensei em fazer um mestrado em fisioterapia, mas era bem acima do meu orçamento. E eu sempre gostei muito dessa área mais background, né? Que a gente pode falar mais administrativa. E eu achei legal e interessante eu começar e inserir um pouco mais nisso, que foi aí que veio a ideia do Public Health. Na verdade, foi a Australian Central que me mostrou esse curso. Foi ela que primeiro falou: o que que você acha disso? Porque eu já, uma vez, já fiz engenharia de produção, já comecei a fazer uma época da minha vida. Então, assim, tem isso guardado no meu coração. E aí, quando a Amanda, maravilhosa aqui de Sydney, ela colocou para mim: pesquisa um pouquinho sobre esse curso e tudo mais, porque pesquisa sobre a Torrance, que eu acredito que você vai gostar muito do perfil da faculdade e tudo mais. E aí foi assim, do nada, que ela deu, foi uma pequena mensagenzinha que ela me mandou falando que aí tocou meu coração e eu comecei a pesquisar sobre. Foi isso. Legal, cara. Porra, interessante. Então quer dizer que você Bacana. veio sem saber aonde estudar. Sim, porque primeiro a gente veio com um visto de estudante para o meu marido. Ele primeiro estudou inglês aqui por 3, 4 meses. Uhum. Então, a gente achou interessante porque ele tem uma base de inglês, mas é para se sentir mais à vontade, né? No caso, que a gente sabe que não é simplesmente você fazer inglês a vida toda, você tem que se sentir mais à vontade para conversar e tudo mais. Então, a gente seguiu essa opção que foi a Australian Center também, que deu para gente, para ele se sentir mais seguro com o inglês e tudo mais, para quando a gente vier para cá. E aí foram esses 3, 4 meses que eu fiquei procurando, junto com a Australian Center, um mestrado para qual área que eu ia seguir. Essa é uma história interessante, né, Tiago? Porque é um tema que acho que a gente não tratou ainda aqui no podcast, né? Que é essa possibilidade de um casal mudar o aplicante principal do visto, né? Então, no caso da Cintia, o marido veio estudar inglês, ela veio como dependente, podendo também trabalhar, né? Usou os 5 meses de visto que eles tinham para pesquisar um curso para ela, achou o curso e na próxima solicitação de visto colocou ela como aplicante principal. Então, essa é uma possibilidade que a gente ainda não discutiu aqui, né? Verdade. Não, e tem diferenças, né? Do visto de estudante do inglês para um visto de estudante para mestrado. É isso, Cíntia? Com certeza. Essa foi uma das outras opções, né, que a gente teve, de quando meu marido ele é formado em arquitetura, então ele sempre trabalhou em escritórios no Brasil e ele tem esse desejo de trabalhar aqui. E eu fazendo o mestrado, ele tem o direito de trabalhar full time. Então, para ele que está procurando um emprego em escritórios e tudo mais, isso é essencial, ter a possibilidade de trabalhar full time, né? Mas na época que o seu marido era o aplicante, era o estudante, você podia também trabalhar full-time ou não? Não, né? Porque naquela época era só part-time que eu poderia trabalhar. Uhum. Eu Ah, não sei, por isso pode falar melhor, mas eu acho que é por ser high graduation. Se você faz um curso de inglês ou um curso técnico, que a gente chama aqui de vocacional, o cônjuge pode trabalhar meio período. Se for um curso de mestrado ou doutorado, o cônjuge pode trabalhar período integral, né, o full time. E se você estiver fazendo um mestrado por pesquisa ou um doutorado, o estudante principal também pode trabalhar período integral, né, o full time. Então, tem essas diferenças aí entre os diferentes cursos, mas é legal também dizer que se você faz o mestrado, assim, o fato do cônjuge poder trabalhar meio período, ou, desculpa, período integral, viabiliza o projeto. Mesmo que você tenha que pagar o mestrado, os dois trabalhando, né, faz com que você tenha uma receita, né, salários que permitam que você, então, financie esse curso. eu não sei o que você está achando, Cíntia. Como é que está sendo o seu mestrado? Olha, é um desafio bem grande também. O início foi bem complicado para conciliar trabalho e a faculdade. Mas acredito que essa parte de a gente só poder trabalhar part-time, eu acho que é perfeito, porque a gente quer trabalhar mais, realmente, a gente quer ganhar mais dinheiro, óbvio, mas não tem como. Assim, com todos os trabalhos e tudo que você tem que fazer, part-time é o suficiente, você não consegue trabalhar mais que isso realmente. Mas eu tive uma coisa muito boa que
a Torrens me sugeriu para eu fazer um curso de inglês acadêmico anteriormente. E eu acho que foi assim um divisor de águas para mim, porque para eu me adaptar a toda essa forma de ensino da Austrália, que é bem diferente do que eu tinha no Brasil. E no Brasil eu nunca tinha parado de estudar. Eu terminei com a Universidade de Educação Física, fui para fisioterapia, fiz 2 pós-graduações e aí vim para cá. Então, assim, eu nunca parei de estudar no Brasil e eu realmente senti uma diferença muito grande entre os dois ensinos. E esse inglês, curso de inglês acadêmico, o EAP, que eu fiz, além de ter aumentado meu tempo aqui na Austrália, que foi muito bom, porque eu tive mais tempo para ganhar dinheiro, me ajudou muito em como estruturar todos os trabalhos e como, até em discussão mesmo, discussões em sala de aula que acontece muito em mestrado, doutorado, né? E que a gente não tem muito isso, acho, pelo menos na minha área, não tinha muito isso na faculdade, e ainda mais em inglês, no caso, né? Então, parte de referenciamento, de apresentações, tudo isso eu tive como se fosse um curso para o meu próprio mestrado, e foi, assim, muito, muito bom, porque senão agora eu ia estar muito perdida, eu não sei o que eu faria. É, legal, bacana esse, né? Fazer o curso preparatório antes, né, de eventualmente ingressar na pós-graduação, acho que é um negócio que funciona mesmo, né? Te deixa mais preparado, né? Com certeza, me deixou bem mais preparada e é, além de você conseguir saber como que as universidades australianas funcionam realmente, né? Me deu muito mais segurança para quando eu entrei agora no mestrado eu conseguir ingressar bem. Não que a Torrens também não tenha uma super ajuda. Eles têm várias plataformas de ajuda 24 horas para as pessoas, para os próprios estudantes, mas é, mas para mim facilitou muito, assim, todos os trabalhos e tudo, eu estou tendo muita mais facilidade por conta desse curso. Só para entender melhor, para você ingressar no mestrado na Torrens, qual tipo de teste de proficiência em inglês você apresentou? Eu resolvi fazer o próprio teste de proficiência deles, ia ser um dinheiro a menos, porque tu não sabe se fazer um teste de proficiência mesmo, seja o PTE, a IELTS ou o que seja, pelo menos uns $500, 400, $500. E então foi um dinheiro a menos que eu pude dar, e então eles têm essa opção de fazer o próprio teste de proficiência deles, que ajuda bastante Pô, nessa que parte legal. financeira. E ele vem vinculado com essa preparação em inglês. Isso, exatamente. Uhum. Lá na Griffith a gente tem um esquema parecido, né, Vini? Então, algumas universidades, Thiago, assim, elas permitem que você faça o teste da própria instituição e aí elas apontam quanto tempo de preparação de inglês você precisa antes de ingressar no curso principal, no caso, o curso de pós-graduação. Uhum. Então, a Cintia deve ter feito o quê? 20 semanas de inglês? 10 semanas de inglês? Quanto que foi exatamente, Cintia? Foram 20 semanas, isso mesmo. Semanas. Então, você faz o teste e fala, ó, você precisa de 20 semanas de inglês para propostos acadêmicos que vai te preparar para a pós-graduação. Você faz as 20 semanas. Obviamente, se você for bem, né, no curso de preparação, você está aí apto a dar continuidade ao curso de pós-graduação, né? Então, e é o que a Cintia comentou, né? Economiza minimamente aí os $500 do IELTS ou do PTE, né? O fato de ser um curso, um teste em um ambiente um pouco mais tranquilo, né? Não tem a mesma pressão do que o IELTS do PTE também, né? Favorece até o candidato psicologicamente. Os professores, eles são muito amigos, muito interessados em você. E, assim, é um curso que é de segunda a sexta, então você acaba formando uma família, né? E eu acho que é algo bem, bem legal quando você chega num país diferente e tudo mais. Você está um pouco desamparado, né? Então aí você forma uma família ali. Foram 20 semanas de muita, muita farra. E muito, muito, muito estudo, claro. E a Cintia comentou algumas coisas muito legais da Torrens University, né? O fato de você poder fazer o teste de inglês na própria instituição,
o fato deles terem esse curso preparatório para pós-graduação ou para graduação, né, de inglês para propósitos acadêmicos, o suporte que eles dão, né, durante o curso. A Torrens, eu acho que também tem um fator interessante que ela tem, que eu conheça dois integrantes da equipe que são brasileiros, então tem o Rafael no Brasil e o Marcos aqui na Austrália, então eles também no processo de aceitação, eles conseguem orientar os alunos no melhor caminho aí a ser tomado, então tem mais esse fator que eu acho que é bastante relevante de ser mencionado. E também tem uma coisa que a gente ainda não falou, que eu queria perguntar para a Cíntia, como é que é a questão de suporte de carreira, né? Eles têm o que eles chamam de Career Connect. Como é que é isso, Cíntia? Como você está pensando em utilizar isso? Então, a universidade tem várias plataformas maravilhosas e essa é uma delas, né, que dá um suporte de carreira realmente. Então, é uma plataforma que eles têm patrocínio com várias empresas, com várias ONGs e até com o próprio governo, é, de internships, de estágios e até trabalhos de horas qualificadas que você precisa, alguma coisa assim, você consegue nessa plataforma. É bem interessante, eu já acessei, mas eu ainda não estou à procura de um estágio, mas eu quero procurar um estágio logo mais, né, só estou iniciando, e eu sei que lá eu vou conseguir com certeza alguma coisa na minha área. É bem interessante. Além de que a gente precisa ter essa experiência local, né? É muito importante para a gente e é uma portas abertas que você tem para o mercado de trabalho. Então, ajuda muito em toda a parte acadêmica e também na parte de conseguir outro visto, no Skill Visa mais para frente, possivelmente, alguma coisa assim. No caso, para quem pensa em ficar um tempo maior na Austrália, então o mestrado, se você tem menos de 36 anos, permite que você aplique para um visto de trabalho pós os seus estudos, né, que é o Graduate Visa. Esse visto ele pode ser de 2 ou 3 anos, dependendo da região onde você estiver morando. E o mestrado, se for feito em 2 anos, ele te dá pontos adicionais para o Skilled Migration, né? Então, para o sistema de migração qualificada por pontos. Então, assim, obviamente você se prepara para o mercado local, né? Te coloca numa situação um pouco melhor para você conseguir um trabalho aqui. Então, tem muitas vantagens de você, principalmente para aqueles que querem ficar aqui mais tempo, fazer um curso em uma universidade australiana. Como é que tá agora, cara? Que você já está aqui há alguns meses, né? Quanto tempo você está na Austrália e quanto tempo você pretende ficar depois da sua primeira experiência? Aliás, hoje eu estou fazendo um ano de Austrália. Foi dia vinte e Olha aí, nove de parabéns. julho que eu saí do Brasil. Então, exatamente Hoje, hoje. Aham. aí, ó, Muito obrigada. Foi para bom, comemorar meu ano de Austrália que eu estou aqui. E foi exatamente por isso que foi com o Vinícius que eu conversei sobre pegar, porque tem, na verdade, cursos de 1 ano e meio de mestrado aqui, tem cursos 1 ano e meio de Express, só que aí não entraria, né, para mais 2 anos de pós-study para o próximo visto. Então, a gente resolveu pegar esse de 2 anos, que na verdade tem então o curso de Master in Public Health de 1 ano e meio na Torrens, e tem esse de 2 anos, que é o curso de Master in Public Health Advanced. Aí, então, foi por isso que a gente escolheu esse de 2 anos, para a gente conseguir ficar mais 2 anos aqui depois. E aí ainda tem outra coisa legal, né, que o Vinícius falou da parte regional, né, que você consegue depois colocar mais 3 anos se você estiver numa área regional. E a Torrens ainda dá essa oportunidade, porque se por acaso eu ou meu marido a gente tiver alguma oferta de trabalho em outra cidade, eu consigo ter essa flexibilidade de ir para outro curso, outro campus da universidade. Então, e aí, quem sabe, entrar numa área regional, e isso também foi um dos porquês que a gente escolheu a Torrens. Então já deu para entender que você pretende dar um tempo maior aqui na Austrália, né? Máximo que eu consegui. Pô, já tá com a família, né, Vini? Já tem um irmão, já tem até agora um sobrinho, marido. Só falta os pais agora, Cíntia. Como é que faz?
A gente já pesquisou muito, sabia? Mas precisa ter um dinheiro, né? Então, vamos esperar um pouquinho mais. E Eu aí, acho que quem pode falar de Parents Migration também, né? Existem algumas opções, né, para quem tem pais e querem trazer os pais para cá, né? Então, existem aí algumas subclasses de vistos que podem ser utilizadas dependendo da idade dos pais e também a depender do número de filhos que já estão na Austrália com visto de residência permanente ou que são cidadãos australianos. Então, para quem tiver interesse nisso, é algo que aqui a gente no Australian Center também assessora, né? Então, entre em contato com a gente que a gente pode discutir o seu caso e verificar qual é o melhor caminho aí para os seus pais eventualmente virem morar aqui na Austrália. E como é que está o estilo de vida aqui, Cíntia, na Austrália? Você está indo para a universidade, está morando em Northern Beaches, tem curtido as praias, tem trabalhado? Fala um pouquinho mais para a gente da vida no geral aqui. A vida aqui pelas Northern Beaches é bem diferente da vida pela City, né? Então, realmente o estilo de vida aqui é muito ligado a esportes, a aventura, a praia. Então, esse estilo é muito fácil de se adaptar, né? E eu acredito assim, eu agora estando na área de public health e já estava antes na área de exercício físico e tudo mais, então é, é muito interessante ver como as pessoas ao redor elas se sentem motivadas a manter esse estilo de vida saudável e tudo mais. Isso é muito legal aqui. E eu acho que eu me encontrei aqui exatamente por isso, porque essa qualidade de vida que a gente tem aqui é fora do comum, assim. Toda vez que eu paro para pensar, eu penso, nossa, eu tô no paraíso, não só pode ser. O dinheiro que a gente está conseguindo guardar, que eu estou conseguindo fazer o meu mestrado, que a gente está conseguindo ter uma boa qualidade de vida aqui, era uma correria no Rio de Janeiro para ter, assim, para a gente conseguir ir para a academia ou para curtir uma praia no Rio de Janeiro, ou a gente estava de férias, ou então era uma corridinha ali rápida na praia e voltar para casa. Era bem mais, uma vida bem mais corrida, vamos dizer assim. E agora, qual o seu plano, então, daqui para frente, Cíntia? Hum. Meu plano agora é realmente terminar o mestrado e, na verdade, eu ainda estou aqui agora nesse impasse de ou eu valido ou eu valido meu diploma em fisioterapia ou eu vou agora para a área de public health. Eu estou nesse impasse da vida, mas que eu sei que eu ainda tenho uns meses aí que eu posso me decidir, porque para eu conseguir validar meu diploma em fisioterapia, eu já estou com todos os documentos traduzidos, tudo o primeiro passo já está todo feito. Mas eu sei que tem aí mais uns US$ 5.000 que eu preciso gastar para terminar. E muito estudo, claro, porque são vários passos bem complicados. É, e então eu estou nesse pensamento no que eu vou fazer para o futuro. Mas até então eu trabalho como support worker agora, hoje em dia, e eu estou gostando muito dessa área de poder estar junto com pessoas com deficiência, disability, né? Trabalhar com isso eu sempre trabalhei, na verdade, durante a minha época no Brasil, e agora trabalhar mais a fundo, entendendo o dia a dia das pessoas e tudo mais que tem algum tipo de deficiência é bem interessante. Então, é um trabalho que pelo menos eu estou conseguindo somar, mesmo se eu for para a área de public health ou se eu for para a área de fisioterapia, aqui eu vou conseguir, estou conseguindo ganhar confiança quanto às duas coisas e bastante conhecimento, então não tá nada está sendo tempo perdido aqui, e tudo está sendo para somar. Agora, resume para a gente, então, o que que é esse estilo de vida australiano, Cíntia? Qualidade de vida. Se for assim, para resumir uma coisa só, é você ter tempo para você, é você ter saúde mental, que é o principal hoje em dia, saúde em geral, e tempo para a família, e tempo para os amigos, e tempo para o trabalho, e você curtir o seu trabalho. Então, assim, eu acho que esse é o principal daqui, é você curtir a vida, é você não viver para o trabalho, mas
não, trabalhar para viver, entendeu? É exatamente isso. Que demais. Assim, tem algumas coisas que se repetem, né, Vini, ao longo dos programas por aqui. É esse equilíbrio, né? Você não deixar a vida passar, né? Você curtir o presente. Eu acho que é tão importante, né, Thiago? É isso aí. Não, demais, meu. Adorei. Obrigado, Cintia. Valeu pela entrevista. Vini, mais uma vez, foi um prazer estar contigo aqui, comandando esse bate-papo. Um bate-papo significativo, como sempre. Obrigado, Cintia. Valeu, Vini. Até a próxima, hein? Até. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!